Olá, eu sou o pastor Valber Carvalho. Você está assistindo o canal ADSA Malha, uma cortesia da ADSA Brasil Regional Jardim Malha, que tem como presidente o pastor Roildo Paiva de Oliveira. E agora estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Seja bem-vindo. Vamos aprender muito da palavra do Senhor nosso Deus. Mas antes de irmos direto à nossa escola, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, é em nome de Jesus que eu oro, te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, em poder ler, estudar, meditar na Tua palavra. Que Teu Espírito, nesse momento de estudo bíblico, nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra e assim, ó Deus bendito, a nossa alma seja alimentada espiritualmente. Em nome de Jesus, eu faço essa oração, Pai. Amém. Bom, a nossa aula de hoje tem como tema a importância dos dons espirituais em tempos de pandemia. O mundo está sofrendo por conta da pandemia Covid-19. No Brasil não é diferente. Também estamos passando dificuldades, estamos passando momentos terríveis, momentos tenebrosos. A igreja no Brasil, ela não está funcionando na sua normalidade. Muitas igrejas estão com seus cultos reduzidos, tempo reduzidos, número de pessoas reduzidas, tudo por conta da questão do confinamento, da questão do isolamento social. E por conta deste problema terrível, muitas pessoas estão sofrendo. Algumas estão chorando, o choro, o lamento do luto por terem perdido seus parentes, seus familiares, seus amigos, por terem sido acometidos com o vírus da Covid-19. Outros estão chorando por conta de problemas emocionais causados por todo esse estresse, crise de ansiedade. Outros choram por conta do desemprego, choram por conta da dificuldade que estamos enfrentando. Então, hoje eu quero apresentar nesta aula 6 dons espirituais que talvez você tenha algum deles. Se não tiver, deve orar a Deus e pedir ao Senhor que te abençoe com alguns desses dons, para que você possa abençoar a igreja e o povo de Deus. Eu quero te apresentar 6 dons espirituais à luz da Bíblia, que estão à disposição do corpo de Cristo, a sua igreja, para a edificação dos santos. Se você analisar a questão dos dons espirituais, você vai encontrar algumas listas das cartas do apóstolo Paulo. Em Efésios você encontra uma lista de dons, em Coríntios você encontra outras listas de dons, em Romanos você também encontra uma lista de dons, mas na verdade os dons não se restringem a apenas essas listas que eu estou te falando. É como disse o apóstolo Paulo, há uma diversidade de dons. Se você olhar por toda a Escritura Sagrada, você vai encontrar diversos dons espirituais que é possível que você tenha algum deles e que você pode ser usado por Deus como canal de bênção, como uma ferramenta para abençoar a sua igreja e abençoar o seu irmão em Cristo Jesus. Mas hoje, nesta aula, eu quero te apresentar apenas 6 dons espirituais. E eu tenho certeza que você tem algum desses dons e você pode ser uma ferramenta, uma instrumentalidade de Deus para abençoar a igreja em tempos de pandemia. Eu quero compartilhar com você alguns slides para que fique mais fácil a sua compreensão, o seu entendimento daquilo que eu quero falar nesta aula. Antes de eu te apresentar os seis dons espirituais, a gente precisa entender um pouco. Este é o título da nossa aula, a importância dos dons espirituais em tempos de pandemia. Antes de te apresentar os 6 dons, conforme eu te falei, eu quero conceituar com você o que é um dom espiritual. Os dons espirituais são dádivas de Deus à igreja para a realização do ministério e a edificação dos santos. Não são dotes naturais, mas capacitação sobrenatural. Não são alcançados por mérito, mas distribuídos pela graça.
Não são distribuídos conforme o querer humano, mas segundo a vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Portanto, o que é um dom espiritual? É um presente, uma dádiva de Deus, dada à sua igreja, para que esta igreja realize o ministério e a edificação dos santos. E o mais importante é você compreender é que os dons espirituais, eles não devem ser utilizados apenas no momento do culto, apenas no momento das reuniões em nossas igrejas. Ele deve ser usado em todo o tempo, porque é um dom, é um presente, é uma dádiva que Deus deu ao seu povo para a edificação, para o crescimento, para a maturidade do seu povo. Então, você deve usar esse dom sempre que for necessário. Agora vejamos algumas verdades sobre os dons espirituais. Bom, qual é a origem dos dons espirituais? Os dons espirituais não procedem do homem, mas de Deus. Não podem ser confundidos com talentos naturais. Não é um pendor humano, nem uma habilidade inata que alguém desenvolve. Os dons espirituais são concedidos aos membros do corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é fácil de compreender aqui, meu irmão, minha irmã, a origem dos dons espirituais é o próprio Espírito Santo de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Portanto, está mais claro do que nunca de que a origem dos dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Não são capacitações humanas, eu não posso produzir dons espirituais por mim mesmo, você também não consegue produzir dons espirituais por você mesmo, porque, na verdade, os dons, como são presentes, faz parte da graça de Deus para o seu povo, a sua igreja, e são dons concedidos a cada membro do corpo de Cristo, da sua igreja. Portanto, cada membro do corpo de Cristo tem um determinado dom. Basta você orar, pedir a Deus sabedoria, entendimento, pedir ajuda do seu pastor para que você possa descobrir qual é o seu dom e assim, nessa época difícil em que nós estamos vivendo por conta da pandemia Covid-19, você ser um canal de bênção para a sua igreja e para o seu irmão em Cristo Jesus. Vamos caminhando? Vamos falar um pouco sobre a natureza dos dons espirituais. Os dons espirituais são uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para o desempenho do ministério. Bom, este primeiro parágrafo está dizendo o seguinte, que qual é a natureza dos dons? É uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito de Deus a cada membro, como eu disse antes. E a ideia é que desempenhe o ministério no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Olha só, prosseguindo, nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função no corpo. Nenhum membro pode considerar-se superior nem inferior aos demais. Todos os membros são importantes e interdependentes, servem uns aos outros. De que maneira? Por meio dos dons espirituais. Pelo exercício dos dons espirituais, as necessidades dos santos são supridas, de tal forma que, numa humilde interdependência, todos os salvos crescem rumo à maturidade, à perfeita estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Bom, a natureza dos dons espirituais é uma capacitação sobrenatural para servir uns aos outros, para gerar crescimento, maturidade espiritual, para que nós cheguemos à estatura perfeita, de varão perfeito, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, ainda na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele faz uma analogia da igreja com o corpo.
comparando a igreja com o corpo humano. O corpo é um só corpo, mas com diversos membros. Porém, todos os membros são importantes. Assim é na igreja. Todos os membros, todos os irmãos são importantes, têm a sua funcionalidade. E esta funcionalidade, ela entra em desenvolvimento, ela entra em ação por meio da capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. Caminhando, qual o propósito dos dons espirituais? Veja bem, os dons espirituais são recebidos de Deus e exercidos com Deus, por Deus e para Deus, que a Igreja de Cristo tenha suas necessidades supridas e possa, assim, cumprir cabalmente sua missão no mundo. Bom, o propósito, além do crescimento espiritual, moral de cada irmão, é também fazer com que a igreja cumpra cabalmente a sua missão de proclamar Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, de testemunhar de Cristo, certo? Esses dons nós recebemos do próprio Deus, exercemos com Deus e por meio de Deus e para Deus. Porque é aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, porque dele e por ele e para ele. Prosseguindo, não nos bastamos a nós mesmos, nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem dons e nenhum recebeu todos os dons. Isso aqui é interessante você entender. Todos os membros do corpo de Cristo têm, no mínimo, um dom. Mas isso não quer dizer que todos receberam todos os dons que são relatados na Bíblia. Não. Pode ter mais dons, mas dizer que, olha, tal pessoa não tem nenhum dom, tem sim. É preciso descobrir esse dom, porque todos os membros do corpo de Cristo recebeu um dom dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, devemos suprir as necessidades uns dos outros, dependemos uns dos outros. Não, no corpo há unidade, diversidade e mutualidade. Os membros não têm vida independente do corpo. Cada membro do corpo tem sua função. Cada membro precisa exercer o seu papel para que o corpo cresça de forma harmoniosa e saudável. O corpo cresce de forma harmoniosa e saudável quando servimos uns aos outros conforme o dom que recebemos. Então, todos os membros são importantes, todos os membros têm um dom, esse dom tem no mínimo um dom, este dom é para o crescimento e o desenvolvimento do corpo, porque um depende do outro. Isso deve ser de forma harmoniosa, não é? Apesar de haver uma unidade, há um só corpo, mas há uma diversidade de dons e uma mutualidade de membros, de dons e membros. Portanto, você precisa entender que o propósito do dom espiritual é para, é para a glória de Deus. Você recebe do próprio Deus, você exerce por meio de Deus, com Deus e para Deus, para que a igreja dele, o corpo de Cristo, os escolhidos de Deus, os salvos em Cristo Jesus, cresçam espiritualmente. Agora, eu quero apresentar a você 6 dons espirituais que eu acredito que você deve ter no mínimo um, e se ainda não tiver um desses 6 dons que eu vou te apresentar, ore a Deus e peça. Mas eu acredito que você, meu irmão, minha irmã, deve ter algum desses dons. Então, eu quero te apresentar uma lista curta, uma lista simples, de apenas 6 dons espirituais, e que você, tendo um deles, Deus pode usar você como um canal de bênção, como uma ferramenta, como um instrumento abençoador nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando por conta da pandemia da Covid-19. Veja só a lista que eu separei aqui para compartilhar com você. Vejamos alguns dons espirituais. O primeiro dom que eu relatei aqui é administração. Segundo dom, contribuição. Terceiro dom, serviços. Quarto dom, socorros. Quinto dom, exortação. Sexto dom, sabedoria. Eu tenho certeza que você deve ter algum desses dons. E aí eu vou te apresentar, vou conceituar esses 6 dons, e aí você vai entender, meu irmão, minha irmã, que você pode exercer esse dom
em meio a esta crise que nós estamos passando, e você vai perceber que esses dons são importantíssimos para abençoar a igreja, para abençoar o seu irmão na fé, para abençoar o seu vizinho, para abençoar o seu familiar, para abençoar o seu parente. Enfim, se você colocar isso em sua cabeça, que o dom espiritual é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que você será um canal de bênção na vida de muita gente. Vamos falando aqui, o dom de administração. Na carta aos Romanos, Paulo chama esse dom de presidir ou governar. Certamente isso se refere à capacidade que Deus dá a algumas pessoas para dirigirem eventos na igreja, conduzindo os trabalhos com ordem, disciplina e objetividade, sob a direção do próprio Espírito Santo de Deus. Veja bem, é o dom de administrar, o dom de presidir, de governar eventos, de administrar situações. Imagine o seguinte, estamos passando por um momento muito difícil em que os nossos cultos, eles são com tempo reduzido, com número de pessoas reduzidas, é preciso, nas nossas reuniões espirituais, respeitar as ordens da vigilância sanitária em relação a alguns conceitos básicos, como em relação a em relação à saúde, como a questão de usar máscara nos cultos, de ter o distanciamento de pessoas, de usar o álcool em gel. Então, isso requer uma administração. E aí você, com esse dom espiritual maravilhoso de administrar, de governar, de presidir, de organizar, você pode organizar isso na sua igreja, orientando os irmãos como deve se comportar, orientando os irmãos o que é necessário fazer para atender às exigências da vigilância sanitária. Olha só que maravilha. E aí tem mais outra coisa. Por conta desse problema todo que nós estamos enfrentando, muitos irmãos, embora não perderam o seu emprego, mas tiveram seus salários reduzidos. E aí, esse dom de administração é maravilhoso, porque ele entra em cena. Você consegue administrar aquilo que Deus te deu. Administrar mesmo tendo redução de salário. E olha só que interessante. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. Os bens que conquistamos é de Deus. Então, a administração é uma coisa muito interessante. E é um dom. É um dom administrar, governar, presidir com excelência, com sabedoria, com ordem, com entendimento. Já pensou você com esse dom espiritual, como você pode abençoar a sua igreja nesse momento difícil? Como você pode abençoar os irmãos nas reuniões que precisam agora ter todos esses cuidados com a questão da higiene pessoal? Eu quero ler com você Romanos capítulo 12, verso 8. Esse dom está lá, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 8. O que exorta, use de esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, aqui Paulo chama o dom de presidir, né? De governar. Faça com zelo. Então, meu irmão, o dom de administrar, de presidir, de governar, principalmente de organizar os cultos. E agora esse momento requer muita organização, requer muita paciência, requer muita tranquilidade, muita sabedoria, para que possamos orientar os irmãos como devemos nos reunir nesse momento difícil. Esse é um dom que você pode ter, meu irmão, minha irmã. E se ainda não tiver, ore a Deus e peça esse dom maravilhoso, o dom de administração. Seguindo, próximo dom é o dom de contribuição. Veja só, esse dom não é tão desejado pelos irmãos, mas é importantíssimo. Refere-se ao ato de contribuir com dinheiro. Isso pode ser no sentido de contribuir na obra de Deus, como também ajudar individualmente quem esteja passando por necessidades. Como eu disse aqui, não é um dom tão desejado pelos irmãos.
Mas é um dom importantíssimo, o dom de contribuir. De contribuir com seus dízimos, com suas ofertas, com seus votos na sua igreja. E também de contribuir individualmente a pessoas que estão passando necessidades. De repente, tem um irmão na sua igreja que perdeu o emprego, está passando necessidade. E aí você, com esse dom de contribuir, você pode abençoá-lo com uma cesta básica ou com uma quantia para que ele possa comprar alimentos, ou pagando uma conta de água, uma conta de luz. A igreja também necessita da sua contribuição. As pessoas pensam que nesse momento a igreja não está funcionando na sua normalidade, mas precisa também. E contribuir na obra de Deus é uma bênção. É um ato de gratidão ao Senhor nosso Deus e de companheirismo com o seu irmão em Cristo Jesus. Então, esse é um dom que, como eu disse aqui, nem todo crente deseja ter esse dom, mas ele é importantíssimo. Ele é necessário, ele é maravilhoso. Você contribuir na obra de Deus e você ajudar as pessoas necessitadas. E esse momento que nós estamos enfrentando, meu querido, minha querida, tem muita gente necessitada. Eu quero ler com você, vou te mostrar em que carta está escrito esse dom também. Filipenses capítulo 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Eu estava lendo errado? Isso aqui agora, Filipenses 4, versículo 15. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente, porque estou ainda em Tessalônica. Não uma só vez, mas duas mandaste suprir-me as necessidades. O apóstolo Paulo escreve aqui aos Filipenses agradecendo, porque eles ajudaram, eles contribuíram no momento difícil da vida do apóstolo Paulo. Paulo está preso, precisando de ajuda, de mantimento, e são os cristãos da igreja de Filipos que contribuem com Paulo, que acaba ajudando o apóstolo Paulo. Paulo estava necessitado, e eles não fecharam a mão, eles abençoaram, eles fizeram questão de ajudar o irmão em Cristo Jesus que estava num momento difícil. Você percebe como este dom espiritual é maravilhoso e é importantíssimo. Então, meu irmão, minha irmã, ore a Deus e peça esse dom se você ainda não tem. E seja uma ferramenta abençoadora nas mãos de Deus nesse momento terrível. Contribua na sua igreja, abençoe o seu irmão em Cristo Jesus. O terceiro dom espiritual é o dom de serviços. Em Romanos capítulo 12, versículo 7, a palavra serviços é diaconia. É o mesmo para diácono. Ela dá a ideia de oferecer alguma ajuda serviçal aos outros. É o serviço que o diácono faz na igreja a outro. Isso sugere que quem tem esse dom ajuda as pessoas nas suas necessidades físicas. Agora, eu coloquei uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Há algum irmão em sua igreja que está impossibilitado de fazer compra no mercado, ir ao banco ou pagar suas contas? Ou será que ele precisa ir ao médico rotineiramente, mas não há alguém que o leve? Então, veja bem, o dom de serviços, que é o mesmo diaconia, em algumas Bíblias, a palavra diaconia já vem traduzido para ministério. Na verdade, é serviços. Esse dom é você prestar serviços físicos, realmente, a alguém que necessita. É você suprir as necessidades físicas de alguém. Imagina que na sua congregação tem um idoso que, nesse momento difícil, ele não pode sair ao mercado para fazer compras, ele não pode fazer as coisas mais básicas possíveis, como pagar suas contas,
numa agência bancária, ele não pode ir até uma padaria comprar pão. E você pode fazer isso. Você tendo esse dom de serviço, esse dom espiritual maravilhoso de se doar, de servir ao seu próximo, você tendo esse dom de ajudar aqueles que estão com dificuldades físicas nesse momento, você está, se você com esse dom, você está glorificando o nome de Deus. Eu quero ler Romanos capítulo 16, uma passagem que eu acho muito bonita. O apóstolo Paulo, fechando a sua carta aos Romanos, ele começa a fazer algumas saudações pessoais e ele inicia saudando, né? Ele inicia elogiando uma irmã, uma cristã. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Secreia. Ele chama ela de serva, de diaconia, né? De servidora. Para que a recebais do Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem amparado, tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Então, olha só que maravilha, olha só que coisa bonita. O apóstolo Paulo, ele está elogiando uma irmã da igreja em Cencreia, e Paulo disse que ela serviu a muitos, amparou a muitos, inclusive a ele particularmente. Eu imagino que Paulo, com as suas dificuldades, com as necessidades físicas, né? Paulo estava sempre em viagens missionárias e, de repente, chega na igreja sem creia, é essa mulher quem o socorre, essa mulher quem se preocupa em fazer alimentos para o apóstolo Paulo, né? Em cuidar das suas coisas pessoais, sei lá, da sua roupa, da sua bagagem, um serviço pesado, mas essa mulher ela se preocupa porque ela entende que o homem de Deus ele precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que o amparasse, de alguém que lhe prestasse um auxílio. Então, meu irmão, minha irmã, é um dom espiritual de servir ao próximo, de ser realmente um diácono. A palavra diácono no original é servo, é servir. Eu coloquei aqui embaixo, Cristo Jesus foi o maior servidor. E aí eu trago à sua memória aquele episódio na última Páscoa, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, ele faz aquele ritual mesmo, aquela lavagem dos pés dos discípulos. Ali é um gesto, um momento maravilhoso de servir ao próximo. O Senhor Jesus, ele se agacha, ele se humilha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ali é uma questão cultural em que, como as pessoas viajavam muito, caminhavam muito a pé, as ruas eram estradas de barro, então sujavam muito os pés. Então é muito comum, quando recebia alguém, um viajante em casa, ter ali um serviçal, um escravo para fazer aquele serviço, de lavar os pés dos visitantes. Então, o correto seria os discípulos lavarem os pés do Senhor Jesus. Aí Jesus inverte. Ele lava, é ele quem lava os pés dos seus 12 discípulos. Porque ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Serviços, meu irmão, minha irmã, é um dom espiritual que exalta, engrandece, glorifica o nome do Senhor Jesus. Se você ainda não tem esse dom de socorrer os aflitos, os necessitados, de ajudar quem está precisando de algum tipo de serviço, ore a Deus, peça ao Senhor este dom espiritual e você será bem-aventurado, porque por meio das suas ações, Deus será glorificado e você será um abençoador. E o momento em que nós estamos vivendo
requer pessoas na igreja que tenham esse dom de servir uns aos outros. Como eu disse, esta questão de isolamento social, nem todos podem sair por conta de fazer parte, talvez fazer parte do grupo de riscos em relação à contaminação da Covid-19. De repente, você pode ajudar um irmão da sua igreja por meio do dom espiritual de serviços. Pode fazer algum serviço na rua para ele, fazer alguma coisa, até mesmo pela internet. Muita gente não sabe lidar com a internet, e de repente você pode fazer isso. Você pode abençoar o seu irmão. Esse é um dom espiritual que é maravilhoso. Servir ao próximo. Porque aí, eu servindo ao próximo, você servindo ao próximo, meu irmão, minha irmã, você servindo o seu irmão em Cristo Jesus, ele está fazendo o mesmo que o Senhor Jesus fez quando ele se agachou e lavou os pés dos seus discípulos. Serviu aos seus discípulos. O próximo dom espiritual que eu quero apresentar a você é o dom de socorro. Em algumas passagens, o apóstolo Paulo chama de socorro, em outras, ele chama de misericórdia. A palavra socorro denota assistência. O significado básico desse dom é ajudar alguém que está numa necessidade extrema. Pode ser material ou espiritual. Já imaginou alguém com uma necessidade extrema de alimentos, de roupas, nesse momento? Ou alguém com uma necessidade extrema espiritualmente? O momento está deixando as pessoas, o momento que nós estamos vivendo está deixando as pessoas atordoadas emocionalmente, espiritualmente. Eu conheço irmãos cristãos que ficaram perturbadíssimos por conta de toda essa problemática que nós estamos presenciando. E aí você pode socorrer essas pessoas. Você pode usar de misericórdia com essas pessoas que estão emocionalmente abaladas, passando por crises de ansiedade, por crises de síndrome do pânico. E aí você pode abraçar essas pessoas, abraçar, que eu digo no sentido espiritual, orar com elas, por elas, para que Deus tranquilize a alma destas pessoas que estão perturbadas, agitadas por conta da situação difícil. Essa ajuda pode ser dada aos pobres, aos doentes, aos órfãos, viúvas, viajantes, aos missionários. Tem muito missionário que está no campo aí afora sofrendo terrivelmente. Já é difícil para o missionário, em tempos comuns, chamados normais, né? Se poderia falar assim. Imagina agora, no momento em que crise econômica, no momento em que crise na saúde mundial. Tenho certeza que tem muitos missionários que estão sofrendo no campo, nos campos afora, por conta de toda essa adversidade que nós estamos encarando. E aí você pode abençoar esses irmãos com usando esses dons espirituais do socorro ou da misericórdia, orando. Exercer a misericórdia está vinculada a consolar os aflitos. E como eu disse, tem muita gente aflita neste momento. Dá uma olhadinha na sua igreja, meu irmão, minha irmã, vê se não tem alguém aflita por conta da situação que nós estamos enfrentando. De repente tem alguém emocionalmente perturbada. De repente tem alguém aflita espiritualmente. Porque é uma situação nova, difícil. Nós nunca lidamos com isso. Não é uma simples, uma simples enfermidade ou um probleminha pequeno, uma adversidade passageira.
Já estamos aí há quase 90, 100 dias e tem muita gente emocionalmente agitada. Tem muita gente emocionalmente com a sua alma perturbada, ansiosa, sem saber o que fazer. As pessoas estão preocupadas como será daqui a 20 dias, a 30 dias. E aí você, meu querido, minha querida, usando este dom espiritual maravilhoso de socorrer, de usar de misericórdia, você pode abençoar muita gente. Eu quero ler Romanos capítulo 12, ainda, versículo 8. Paulo fala sobre esse dom. Ele diz o seguinte: ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Aqui ele usa a palavra misericórdia, que é a mesma coisa de socorrer. E ele pede para que quem tem esse dom faça com alegria. Porque você, ao exercer esse dom, você, principalmente nos dias atuais, você se deparará com muita gente mal-humorada, ansiosa, ressentida, chorona, por conta das lutas que estão enfrentando. E aí você precisa, com todo amor, com toda alegria, com toda paciência, com toda tranquilidade, com toda delicadeza, com toda sabedoria divina, exercer o dom do socorro ou de misericórdia com muita alegria. É um dom maravilhoso, um dom espiritual espetacular de socorrer os aflitos. Ainda falando sobre esse dom, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ele diz o seguinte: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros. Aqui ele chama esse dom de socorro, que dá no mesmo, ou socorro ou misericórdia. O princípio é exercer a misericórdia em consolar os aflitos. Eu tenho certeza que você tem esse dom, que você pode ser uma instrumentalidade poderosíssima nas mãos de Deus, sob a ação do Espírito Santo, e abençoar a sua igreja, abençoar muita gente nesse momento de dificuldade. Já falamos de 5 dons, agora vamos falar do 6º dom, o dom de exortação. É um dom maravilhoso, um dom espiritual sensacional de exortar. E a palavra exortar, ela é interessante você conhecer a raiz original da palavra, porque ao longo do tempo, em nossas igrejas, essa palavra ela foi mal compreendida, ela foi massacrada e aplicada de maneira errada. Por conta de uma má compreensão, houve uma aplicação distorcida. E este dom maravilhoso, ele foi usado de maneira errada e não gerou crescimento espiritual, não gerou edificação. Olha só o que diz sobre o dom espiritual de exortação. A pessoa que tem o dom de exortar é aquela que tem a habilidade de animar os fracos na fé, os duvidosos, os entristecidos, os ansiosos. A palavra exortar vem do original do grego parakaleo, que significa consolar, animar, confortar, de trazer para perto de si. É da mesma coisa, o parakaleo vem da mesma raiz do paracleto, do Espírito Santo. É a função do Espírito. Quando você exorta, quando você anima, quando você anima os fracos, quando você anima os duvidosos,
quando você anima os entristecidos, os ansiosos, é o próprio Espírito Santo fazendo por você o papel dele. Olha só que maravilha. Esse dom também está ligado com o exercício de fazer alguém mudar de conduta. Eu vou ler Judas capítulo 3, que lá na epístola de Judas também aparece esse dom. Embora, olha só o que Judas escreve no versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Veja você, aqui na epístola de Judas, no versículo 3, aparece o dom espiritual, exortação. Olha só que maravilha. Judas está dizendo o seguinte, ele pensava em escrever uma coisa, não é? Ele pensava em falar de um assunto totalmente diferente, mas aí ele disse que sentiu a necessidade de exortar os irmãos a pelejar pela fé. Então, exortação está ligado também a você fazer com que alguém mude a sua conduta, mude o caminho. Sabe aquele irmão que está com pensamentos errados, tomando um rumo diferente, um rumo contrário à palavra de Deus, está meio duvidoso, de repente alguém falou um certo ensinamento, uma certa doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, e aí você pode exortar esse irmão e fazer com que ele retome o seu caminho verdadeiro, fazer com que ele volte para as veredas santas, justas e retas do Senhor nosso Deus. Então, está ligado ao exercício de fazer alguém mudar de conduta ou consolar quem está numa situação terrível de tristeza. Olha só que maravilha. De repente você encontra alguém nesse momento que estamos vivenciando, chorando por conta do luto familiar, ou chorando por conta da própria doença, ou pelo desemprego. Pessoas que estão entristecidas, passando por, sofrendo diversas consequências por conta do atual momento. E aí você entra com a ajuda, com a capacitação sobrenatural do Espírito de Deus e exorta, consola, conforta, reanima a pessoa que está entristecida. Olha só que maravilha. Esse dom aparece em uma outra passagem também. Além das epístolas do apóstolo Paulo, a de Judas, esse dom também aparece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 36. Veja só. Então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre. Em outras traduções está filho da exortação. Barnabé, o nome correto dele é José, mas aí colocaram um apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou filho da exortação. Ele tinha esse dom maravilhoso, esse dom espiritual de exortar, de reanimar, de fazer com que os irmãos tivessem sua fé reavivada pela ação do Espírito. Não é uma maravilha? Alguém olha para você, meu irmão, minha irmã, e diz: aquela realmente tem um dom espiritual de exortar, de consolar, de confortar os caídos, os entristecidos, os duvidosos, os fracos na fé. Se você ainda não tem este dom, ore ao Senhor nosso Deus e peça com convicção, peça com fervor, peça com vontade, para que Deus te dê esse dom e você seja um canal de bênção nesse momento que nós estamos vivendo. Seja realmente um exortador na sua igreja, no meio do povo de Deus. Como eu disse, a palavra exortação, ela foi mal compreendida
E aí o dom maravilhoso de exortar, ele foi mal aplicado. Ao longo do tempo, as pessoas pensavam que exortar era, era falar palavras duras para os irmãos que estavam fracos na fé, duvidosos, que estavam tropeçando na sua própria fé. Muitos pensavam que exortar era aquele famoso chega lá e dá porrada nos irmãos. E não é nada disso. Exortar é reanimar, exortar é consolar, exortar é sim falar alguns momentos palavras duras, porque a verdade ela é dura por si só, não é? Quando você confronta quem está no erro, a princípio a pessoa ela resiste, mas quando você faz isso pela ação do Espírito de Deus, há realmente uma mudança na vida da pessoa. Há de fato uma conversão. A pessoa estava no caminho errado, mas quando você se aproximou dela, exortou, e aí fez com que ela retomasse, mudasse a sua conduta. Portanto, meu querido, o dom de exortar é uma bênção. Peça a Deus esse dom para que você, nesse período, fazer valer os dons espirituais e a igreja do Senhor seja consolada, confortada, edificada em meio a esta crise terrível que nós estamos enfrentando. São 6 dons que eu listei aqui, mas, como disse o apóstolo Paulo, há uma diversidade de dons. Entretanto, na minha humilde opinião, estes 6 dons, para o atual momento, são importantíssimos. O dom de administrar, o dom de contribuir, o dom de socorro, de misericórdia, o dom de serviço, o dom de exortação e o dom de contribuição. Esses 6 dons, hoje, eles são importantíssimos para a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, os dons espirituais nunca foram tão importantes como é hoje. Sempre foram importantes, mas o momento atual requer pessoas habilitadas, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, com o dom de administração, dom de contribuição, dom de serviços, dom de socorros, de exortação e o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, o dom de sabedoria é um dom maravilhoso. É um dom em que você tem uma capacitação dada pelo próprio Espírito de Deus a entender os momentos, a entender as eras, a entender as épocas, a entender o que está acontecendo. E aí, de acordo com a própria palavra de Deus, você interpretar e discernir. Com esse problema que nós estamos enfrentando aí com a Covid-19, há uma diversidade de falas, de profecias, de gente falando isso, falando aquilo, acerca da volta de Cristo, isso e aquilo. E aí, quando você tem esse dom de sabedoria, você consegue interpretar tudo o que está acontecendo e aí acalmar as pessoas, explicar a elas, à luz da Bíblia, o que está realmente acontecendo no mundo. Se Deus, eu já vi até certos pastores falarem que Deus não está no controle da situação. Porque se Deus estivesse no controle da situação, a pandemia da Covid-19 não existiria, não teria assolado tanto. Porque ele não tem o dom da sabedoria de interpretar as escrituras e compreender o que está acontecendo, e aí analisar toda a situação à luz da Bíblia e explicar com clareza. Portanto, esse dom de sabedoria, meu irmão, minha irmã, também é importantíssimo. Peça o dom de sabedoria a Deus. Eu tenho certeza que você tem no mínimo um desses 6 dons. E aí você pode colocar em prática através da ação do Espírito de Deus e ser uma bênção na sua igreja, uma bênção na vida do seu irmão.
Terminando a nossa aula de hoje, eu quero falar o resultado quando os dons espirituais são usados corretamente. Quais são os resultados gerados? O resultado dos dons espirituais. São dois resultados. Os dons espirituais têm dois propósitos: glorificar a Deus e a edificação da igreja. Se você usa esses dons nesse momento em que nós estamos presenciando, vivendo esse momento terrível, se você usa esses dons, os dons espirituais corretamente, primeiro, você vai glorificar Deus e segundo, edificar a igreja. Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós nos deleitamos nele e servimos uns aos outros. Quando você serve o seu próximo, Deus está sendo glorificado. Os dons espirituais não são dados para autopromoção. Isso é muito importante entender. Os dons não é para minha autopromoção, é para a promoção do Deus Altíssimo. Nenhum membro da igreja pode gloriar-se por ter este ou aquele dom, pois os dons são recebidos não por mérito. Ninguém merece nada. Como eu disse no início, é uma dádiva, é uma graça de Deus. Usar os dons para exaltação pessoal é dividir o corpo em vez de edificá-lo. Não use os dons espirituais para exaltação pessoal. Tem que usar os dons para edificar o corpo. Porque se eu usar os dons para a minha própria exaltação, ao invés de juntar, eu vou separar o corpo. A Igreja de Deus não é uma feira de vaidades, mas uma plataforma de serviços. No reino de Deus, maior que serve. No reino de Deus, perdemos o que retemos e ganhamos o que distribuímos. Ou seja, se eu tenho o dom de serviços, ou o dom de administrar, ou o dom de contribuir, se eu tenho o dom de exortar, ou o dom de sabedoria, ou o dom de socorro, de misericórdia, e não uso, não coloco em prática, retenho, eu estou perdendo. Perdendo porque eu não glorifico a Deus e não edifico a ninguém. Quando investimos nossa vida, recursos e dons para socorrer os aflitos, fortalecer os fracos, instruir os neófitos, ajudar os necessitados e encorajar os santos, o nome de Deus é exaltado. O mundo é impactado e a igreja é edificada. Quando usamos os dons espirituais de forma certa e com a motivação correta, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Olha só que maravilha. Estes são os resultados quando nós usamos os dons espirituais de maneira correta. Deus é glorificado e a sua igreja é edificada. Deus é exaltado nos céus e os homens aqui na terra são abençoados. A importância dos dons espirituais em tempos de pandemia. Descubra qual o seu dom. Ore, peça a Deus entendimento, peça ajuda ao seu pastor e coloque o seu dom espiritual em prática, para que por meio da sua vida Deus seja glorificado e a sua igreja seja exaltada. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos fazer uma oração final e domingo que vem nos veremos novamente no canal Atsamalha com mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudar a Tua palavra. Pai, aqui nós compreendemos que há uma diversidade de dons. Entretanto, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, nos abençoe com os dons espirituais, o dom de administrar, o dom de contribuir, o dom de serviços,
o dom de socorro, de misericórdia, o dom de exortação e o dom de sabedoria, Senhor, para que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome através do nosso testemunho e edificar, Pai, a ajudar, a abençoar os nossos irmãos em Cristo Jesus. O momento que nós estamos enfrentando é um momento muito duro, muito sério, terrível, mas através da ação do Teu Espírito, por meio dos dons espirituais, eu tenho certeza que a Tua igreja, Pai, será edificada. Ajuda, meu Deus, o meu irmão, a minha irmã, a descobrir o seu dom. E se já sabe, a colocar em prática para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua exaltação, ó Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha humilde oração. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. E até domingo que vem, com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no canal Atsa Malha.